E hoje nós viemos falar aqui de sustentabilidade na administração pública. Sustentabilidade é um dever constitucional da administração pública. E, primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou de Recife, vocês vão estranhar o sotaque, mas moro em Brasília há 5 anos, 4 meses e 18 dias. Quem mora em Brasília conta como progressão de pena, né? O tempo vai passando, a gente vai contando até o dia de se libertar e sair de lá. E para mim é um prazer, eu estou trabalhando com licitações desde 2008 e agora coordeno as licitações do Ministério da Educação, a segunda maior pasta que tem lá em Brasília. E para mim é um desafio, somente para falar de sustentabilidade. O primeiro ponto que eu queria tratar é quanto à sustentabilidade, um olhar constitucional que nós temos sobre ela. O que autoriza a realização de uma licitação sustentável é a Constituição Federal. E nós precisamos ter um olhar sobre isso. E esse olhar precisa ser para entender se o trato jurídico é bom ou ruim. E um olhar diz muita coisa. Lembro que eu estava com uma roda de amigos e lá vem a ex-esposa de um deles. E um dos outros olha e diz assim: rapaz, você deixou essa mulher. Ele fez, leva para casa. Ou seja, o olhar que ele teve, ele não conseguiu entender se o produto era bom ou ruim. De maneira que nós precisamos trabalhar o produto para saber se ele presta ou se ele não presta, se ele é produtivo ou se ele não é produtivo. E o que garante que a sustentabilidade é boa é o interesse público que está por trás disso. O que garante que a sustentabilidade é eficaz na contratação pública é o interesse público, para o bem da sociedade. O professor Juarez tem uma fala interessante que ele fala: sustentabilidade engloba o princípio da dignidade humana. Mas para que possamos entender a sustentabilidade é necessário fazer uma análise, uma crítica sobre o que está lá posto, ter uma consciência crítica do termo da sustentabilidade. Para fazer essa análise crítica, ter uma consciência crítica sobre o termo sustentabilidade, eu tenho como referencial Marx, em A Ideologia Alemã, que ele traz justamente a consciência invertida, de maneira que se está na Constituição eu não preciso usar, já está garantido. E o fato de estar no texto da lei não significa que está garantido. Para isso, nós tivemos, a partir de 1995, uma definição do consumo sustentável. O uso de bens e serviços que respondem às necessidades básicas, proporcionam melhor qualidade de vida, minimizam o uso de recursos naturais, materiais tóxicos e emissão de rejeitos e poluentes em seu ciclo de vida, de forma a não comprometer as necessidades das gerações futuras. O que significa que a sustentabilidade é um direito intergeracional. Se nós já tínhamos o direito do nascituro garantido, agora nós temos o direito das próximas gerações ao bem-estar saudável. A Constituição Federal traz os artigos 225, nós temos também a Lei 8666, que foi alterada para incluir o desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos da licitação, 7746/2012, e a Instrução Normativa número 1 de 2010, que garante a sustentabilidade, e a nova Instrução Normativa número 5 de 2017, que trouxe a sustentabilidade também como um dever a ser observado pelo Poder Executivo. Tá? A dificuldade de se operar a sustentabilidade na administração pública federal decorre da utilização do pregão. Todos nós sabemos que o pregão utiliza o menor preço. E todos nós sabemos também que um material sustentável ele custa muito mais do que um material que não seja sustentável. E como compatibilizar as duas coisas? O objetivo da licitação não é comprar o mais barato. Isso a gente já sabe. Só que o gestor público se vê numa sinuca, muito bem colocado pelo Vitor. O que o TCU vai fazer quando pegar uma licitação minha que eu comprei 50% mais caro aquele bem que era sustentável? Ele me elogia ou ele me crucifica? E esse é o dilema que o gestor público enfrenta todos os dias. E digo mais, eu estava conversando com um colega, uma dificuldade que a administração pública tem enfrentado é a capacitação dos seus servidores. O servidor passa no concurso público, ele é formado em odontologia e vem trabalhar comigo em licitações. E eu pergunto, quem escolheu trabalhar em licitações? E ninguém levanta a mão na administração pública. As pessoas estão lá, ou porque foram jogadas, ou porque estão se aposentando, ou porque passaram no concurso. Essa é uma grande dificuldade que nós temos. De modo que o trato com a licitação deve ter um olhar finalístico.
e não uma atividade meio por si só. Quando a gente começa a obter um melhor valor e a garantia do tratamento justo a todos os interessados, e nós começamos a trabalhar políticas públicas em licitações, embora esse não seja o seu objetivo, licitação deixa de ser atividade meio e passa a ser uma atividade finalística. E o pregão, embora seja obrigatório, ele representa menos de 30% das compras efetuadas pela Administração Pública Federal. O que quero dizer? Que nas compras diretas, que são realizadas por dispensa de licitação e por inexigibilidade, dificilmente se observa a sustentabilidade em si. Porque, normalmente, o produto vai ficar acima do valor limite e, com isso, não se pode usar a dispensa em razão do valor. Sustentabilidade, princípio ou regra. Eu trouxe aqui algumas diferenciações entre princípios e regras trazidas pelo professor Humberto Ávila. Os princípios eu uso em ponderação com os outros, eu aplico eles com uma gradação. E as regras, elas são aplicadas mediante subsunção. O modo de aplicação, o modo de solução de antinomia faz com que nós possamos diferenciar regra de princípio. E nós percebemos, então, que a sustentabilidade se configura como um princípio e não apenas como uma regra. O professor Humberto Ávila também nos deixa conscientes de que a sustentabilidade equivale a uma metanorma, mas só que ela depende do planejamento. E o planejamento segue a Administração Pública Federal desde o Decreto-Lei 200 de 67. Quem trabalha com licitações em órgãos públicos sabe a dificuldade que se tem de planejar. Chega no final do ano, nós precisamos gastar o orçamento. O que nós vamos comprar? Tudo. Tijolo, boia, lápis. Tudo se compra no mês de novembro. Nós temos 15 licitações até outubro. De outubro para dezembro, nós fazemos mais 15. Porque tem que gastar o orçamento. O planejamento para aquisições no Brasil precisa ser repensado. E esse é um trabalho exaustivo que é feito pela ENAP, pela ESAF e pelos gestores públicos, com o TCU mordendo atrás. Não é? Nós fazemos a execução do orçamento sob a vigilância do TCU, procurando sempre o acórdão salvador, e que nós vamos ver mais na frente. A Instrução Normativa número 5, que regulamentou as contratações de serviços para a realização de tarefas sobre regime de execução indireta nos órgãos e entidades da administração, ela trouxe ali a previsão. Os critérios e práticas de sustentabilidade têm que ser observados quando da contratação. E eu trouxe para os senhores o acórdão salvador. O Tribunal de Contas da União enfrentou o tema pouquíssimas vezes de sustentabilidade. E aqui, nós tivemos nessa fala do Tribunal de Contas um acórdão de plenário, não foi acórdão da primeira turma. A primeira Câmara do TCU é a Câmara de Gás. Nenhum gestor público quer ter uma conta julgada na primeira Câmara. Mas esse acórdão aí, ele é de plenário e autoriza que a contratação seja feita por um valor um pouco maior em virtude da observância da sustentabilidade. Mas a dificuldade toda, meus caros, reside no planejamento. E o planejamento depende de servidores capacitados. Embora o Tribunal de Contas, e repetidas vezes, observe a necessidade de capacitação dos servidores, é normal na administração entender que investir na capacitação é gasto, não é investimento. Não, mandar o servidor se capacitar, não, ele lê um livro. Lembro que quando eu assumi a coordenação de gestão de licitação lá do MEC, me fizeram a pergunta, chefe, a gente pode estudar aqui? Eu fiz, pode. Não, porque o chefe anterior não deixava. Quando ele vinha, a gente escondia o livro. Eu disse, estuda. Se você passar em outro concurso, bom para você. Se você não passar, bom para mim. Essa é a lógica. Mas de maneira que a capacitação precisa também de outro olhar pela administração pública. E eu trouxe aí esse ciclo que eu trago nas capacitações que apresento na ENAP. Capacitação, vantajosidade na licitação e planejamento é que dão sustentáculo à sustentabilidade. Senão a sustentabilidade não operaria por si só. E trouxe também esse meme. Aprendi com o Vitor. Trabalhar com licitação não é nada estressante, afirma Ronaldo, de 22 anos.
A ideia, senhores, é trazer para cá esse tema para que nós possamos ver a sustentabilidade com outros olhos. Dizer que uma licitação é sustentável não significa que eu vou comprar um lápis por R$50. Não é isso. Significa que eu estou pensando na manutenção das condições que são ofertadas para essa geração, para uma geração futura. O tema precisa ser trazido à baila, nós precisamos conversar sobre o tema. E a administração pública precisa estar envolvida com isso, porque senão não vai ter sucesso nenhum. Eu agradeço a todos, espero que os senhores tragam sustentabilidade no trabalho de vocês.